Espera o pessoal entrar um pouquinho. Começar mais uma live, a primeira do ano, né? E aí, gente? Boa noite, tudo bem? Já vou começar a live. Essa primeira, né, de janeiro, hoje dia 7. Antes eu não consegui fazer no dia 31, que eu tava viajando. E hoje a gente já começa de novo com nossos encontros, né? De todas as quintas-feiras, 8 horas da noite. E hoje eu vou falar sobre hibisco, que é esse chazinho vermelho. Que provavelmente muita gente já ouviu falar sobre o chá de hibisco, que ajuda no emagrecimento, que ajuda na pressão, entre muitos outros benefícios. E hoje eu vim aqui esclarecer se realmente o chá de hibisco funciona, se ele tem algum benefício, o que isso pode agregar para a sua saúde. Tudo isso eu vou falar aqui sobre o hibisco. Então hoje a live é especificamente para falar sobre isso. Se você já tomou o hibisco em cápsula, ou então o hibisco em comprimido, outra maneira também que você já tomou, aí de qualquer outra maneira vai valer a pena, tipo assim, aprender sobre, que é o que eu vou falar aqui hoje. Então vamos lá. Primeiramente, o hibisco, você pode encontrar ele tanto em folhinha, quanto farinha desidratado, em cápsula. Em diversas opções você pode encontrar o hibisco. E aí, Alessandro, tudo bem? E hoje, então, vou falar do hibisco. Você aí já fala para as meninas lá depois também, do grupo que tem lá, se elas quiserem aprender mais sobre o hibisco. E o hibisco, além de ser rico em antioxidante, porque um dos fatores que já faz ele ter um teor maior de antioxidante é pelo fato de ser vermelho. Geralmente os alimentos vermelhos, arroxeados ou pretos têm um teor maior de antioxidante. E com o hibisco não ia ser diferente. Ele também tem um teor maior de antioxidante, tem mais polifenóis. Isso tudo a gente já sabe que pode ter uma influência ali para a pressão arterial, para ajudar nessa redução. Só que eu vim aqui hoje esclarecer, desmistificar também. Se você tiver alguma dúvida sobre o hibisco, sobre o consumo da erva, você pode estar me perguntando também, que até o final da live eu consigo te responder se o hibisco realmente funciona ou não. Primeiramente, né, a gente sabe que ele tem um teor maior de antioxidantes e isso vai ajudar também, porque ele tem uma maior concentração de flavonoides que vai favorecer com que tenha ali sim uma diferença, uma redução dessa pressão arterial e pode, de uma maneira indireta, favorecer no emagrecimento. Mas aqui eu vou explicar o porquê e como, se realmente vai valer a pena usar o chazinho do hibisco todos os dias. Você pode fazer, né, ele em chá, ou você pode também mandar fazer manipulado, se for mais prático para você estar consumindo o hibisco regularmente. Várias pesquisas mostraram os benefícios do uso do hibisco, principalmente para ajudar a combater a obesidade. Só que as pesquisas mostraram que o consumo de hibisco, associado sempre a uma alimentação mais saudável e prática regular de atividade física, favoreceu o emagrecimento. Então ele foi um complemento de tudo isso, né, da alimentação saudável, um complemento ali da atividade física para favorecer esse processo de emagrecimento. Só que ele não influenciou no apetite. Então, ele não deixa mais saciado, ele não vai te dar mais saciedade, fazer você ficar com menos fome para comer outros alimentos depois. Qual que é a diferença? O hibisco, as pesquisas mostraram, no caso, né, que ele pode ter um efeito termogênico que favorece esse processo de emagrecimento. Então, para você que busca ali ter um emagrecimento e estava tomando chá para conseguir, o chá de hibisco pode ser benéfico, porém precisa estar sempre aliado a uma prática regular de atividade física e uma alimentação mais equilibrada. Porque não adianta você só tomar o chá de hibisco, pegar ali a erva desidratada, fazer o chazinho, tomar 500 ml, tomar 1 litro por dia e esperar que vai ter todo esse processo de tirar a retenção de líquido, de tirar um inchaço e conseguir ali um emagrecimento. Alguns estudos também sugerem
que o hibisco, além de ajudar no combate aí, né, no tratamento da obesidade, ele também ajuda a regular a pressão arterial e ajuda a regular os níveis de colesterol na corrente sanguínea, apenas com o consumo do hibisco. Só que em todas as pesquisas que mostraram as melhoras que obtiveram usando o hibisco, sempre foram em pacientes que melhoraram a alimentação e tiveram uma prática regular de atividade física. Uma das pesquisas mostraram que o consumo de hibisco em pessoas levemente hipertensas, então com a pressão ali, quando já oscilou um pouco acima de 12/8, está ali 13/8, 13/9 e menos de 14/10, mostraram ali que o consumo de hibisco 3 vezes ao dia do chazinho, no caso líquido assim, 3 copos de 240 ml ao dia, que foram usados após as refeições, tiveram uma melhora significativa depois de 6 semanas, usando todos os dias o chá do hibisco, tiveram uma melhora então no nível da pressão arterial. Então, para as pessoas que eles não eram hipertensos no estudo, eram mais de 400 pessoas, e as pessoas eram pré-hipertensas ou levemente hipertensas. O que é isso? Quando a pressão está inferior a 14/10. Então, quando a pressão desses participantes inferior a 14/10, com o consumo do hibisco, sem medicamentos e uma melhora da alimentação, eles usaram uma dieta DASH, que é uma dieta com uma redução do teor de sódio da alimentação. Então, eles aderindo, né, esse tipo de alimentação com o consumo do hibisco e uma prática regular de atividade física, eles tiveram uma melhora significativa em relação ao grupo placebo. Então, isso mostra que o grupo que usou o hibisco as 3 vezes ao dia, 240 ml, após as refeições, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, teve uma diminuição da pressão arterial. Então, se você aí está com a pressão que está oscilando um pouquinho, está com a pressão acima, o chá de hibisco poderia ser benéfico. Se você conhece alguém também que está com a pressão elevada, já envia para essa pessoa, para ela poder também ser tratada, né? Tipo assim, buscar um conhecimento também, buscar fazer o uso do hibisco para ajudar a controlar o nível da pressão também dessa pessoa. Qualquer pessoa que você conhece, tem um aviãozinho aqui embaixo, é só clicar e envia para essas pessoas para elas poderem também aprender do benefício do chá do hibisco. Claro que todo alimento em excesso pode ser prejudicial à sua saúde. E isso aqui que eu vou falar sempre nas quantidades recomendadas. Do chá líquido foi o que eu falei, da quantidade que dá para estar fazendo aí diariamente. E isso no decorrer de 6 semanas, que é quando você consegue sim ter um resultado melhor, um resultado mais significativo. Porque se você fizer em um consumo menor de tempo, você não consegue ele ter um resultado tão esperado ali do jeito que você queria. Outra alternativa também que fizeram foi com o consumo de hibisco manipulado. O consumo de hibisco em 250 mg manipulado mostrou que ao longo de 4 semanas também teve uma redução no nível da pressão arterial e também uma redução no nível do colesterol de pacientes obesos. Então pegou ali os pacientes obesos que buscavam emagrecimento e queriam fazer o uso do hibisco. Ao longo de 4 semanas, tomando o hibisco manipulado, eles conseguiram ter uma redução, tanto do nível do colesterol, quanto do nível da pressão arterial. E isso favoreceu também o processo de emagrecimento, pelo fato de já terem mudado a alimentação, já estarem ali com uma dieta, com uma alimentação, no caso, com teor menor de sódio. Isso tudo favoreceu com que a pressão arterial reduzisse e a pessoa conseguisse ali ter um emagrecimento mais facilitado. Isso sempre aliado à alimentação. Então, só o hibisco de maneira isolada. Se você chegar amanhã, a partir de amanhã eu já tomo ali 1 litro de hibisco para poder ter uma diminuição da pressão arterial, e você não mudar a sua alimentação, você não vai conseguir um resultado esperado. Você não vai conseguir ter essa redução significativa da pressão, não vai conseguir ter essa redução do colesterol apenas com o chá de hibisco. Ele é um companheiro, ele é um complemento ali também, que vai estar aliado à sua alimentação, vai estar complementando no dia a dia. Se você já tem a pressão mais baixa, isso pode te comprometer se você tomar uma quantidade maior do hibisco a longo prazo, por conta mesmo desse fator de ajudar na redução da pressão arterial, que vai melhorar a circulação sanguínea, favorecendo com que a pressão seja reduzida. Então, lembrando, na pesquisa,
uma pesquisa no caso, né? Foi com porção de 240 ml de hibisco 3 vezes ao dia, que tiveram uma redução significativa no caso da leve pressão alta, da leve hipertensão. Então, quando você já está com a pressão oscilada ali, se você conseguir consumir 240 ml de hibisco de manhã, 200 depois do almoço e 200 à noite, isso já vai favorecer com que você tenha ali uma melhora dessa pressão arterial, mas sempre aliado a uma alimentação saudável, principalmente que essas refeições não tenham um teor elevado de sódio, porque se ela tiver um teor muito alto de sódio, isso já vai fazer com que sua pressão aumente. Então não vai adiantar tomar o chá de hibisco, sendo que você não está controlando a sua alimentação, porque o excesso de sódio na corrente sanguínea vai fazer com que sua pressão aumente e não vai ter chá nenhum que vai resolver. Até compararam também o hibisco com o chá preto, porque o chá preto, sim, ele ajuda bastante a reduzir a pressão arterial. E foi mostrado que o hibisco também constatou ali, né, o resultado final, que o hibisco também teve um resultado positivo. Ele também mostrou que foi benéfico para ajudar nessa redução da pressão arterial. Então, se você precisa ali controlar seu triglicérides, a pressão arterial, ou então o nível de colesterol na corrente sanguínea, o hibisco associado a uma alimentação saudável, desde que você reduza o sódio, o consumo de alimentos de gorduras saturadas, vai ser benéfico. Mas se você tomar por conta própria, colocar ali 500 ml, 1 litro de chá, ele não vai trazer o benefício que você tanto espera, que seria para ajudar ali no caso da redução da pressão arterial. Por isso que é legal que você tenha ali esse controle e tenha noção de quanto que você está consumindo. Se você for consumir, fazer uma maneira adequada, não ter em excesso, não tomar ali meio litro de uma vez, não ficar tomando 1 litro de chá, acreditando que isso vai trazer esse emagrecimento. Só vou ligar aqui o computador. Então a dica de hoje vai ser essa, né? Para você que está aí, lutando aí para ter uma pressão mais regulada, para conseguir ali favorecer o processo de emagrecimento, não tome chá de maneira descontrolada, de maneira de autodosagem, né, automedicação, acreditando que isso é um medicamento. Faça assim o controle de uma maneira discriminada, procure um profissional para saber aliar isso na sua alimentação. Porque outros estudos também mostraram que o uso de hibisco de maneira indiscriminada, eles constataram nas pessoas, né? As pessoas diagnosticaram ali, tiveram sintomas, no caso, não diagnóstico, tiveram sintomas de dores abdominais, desconfortos ali abdominais, pelo excesso do consumo de chá, de forma indiscriminada, além de outros fatores que pode acarretar e agravar a sua saúde, que ao invés de ajudar, de ser benéfico, isso pode atrapalhar e comprometer até também esse processo de emagrecimento. Então, se você busca um emagrecimento, controle da sua pressão arterial e regular o seu nível do colesterol, fazer o uso do hibisco é uma excelente opção. Essas duas opções que eu falei aqui foram de umas pesquisas que fizeram há alguns anos com vários participantes que tiveram resultados positivos, tanto no grupo que usou as 3 porções de 240 ml ao dia, quanto no grupo que consumiu 250 miligramas do hibisco após 4 semanas. Então, o que é bacana? Que você tem ali a constância por pelo menos 4 semanas a 6 semanas também do uso do hibisco para ter essa melhora significativa. E não saia tomando assim em horários por conta própria, em horários que você determinou, que vão ser o melhor para você. Porque o excesso de chá também vai ser prejudicial. Então, lembrando, faça um bom controle do consumo do hibisco e consuma ele com moderação, que ele vai ser benéfico para a sua saúde. Lembrando sempre de associar uma alimentação com teor menor de sódio, por conta da sua pressão, se ela já estiver mais alta, com o consumo do hibisco. Isso vai fazer com que você tenha ali essa redução significativa, né, da pressão arterial. Agora, se você já está com uma pressão bem mais elevada, já está fazendo uso de medicamentos, só o chá de hibisco com alimentação saudável pode não ser suficiente, dependendo de como está a sua pressão. Se você já faz uso de algum medicamento, é bacana que você continue fazendo mesmo, sempre consultando o médico, e melhore a sua alimentação para ver como que vai ser a diferença dessa pressão a longo prazo. Associando o consumo do hibisco, sendo ele no chá, fazendo ali de 1 a 3 vezes por dia de 240 ml,
ou então 250 miligramas do extrato seco do hibisco, onde você já pode ter uma melhora. Nunca fazendo de maneira isolada, porque o alimento de maneira isolada não vai ser benéfico para você. Então, se você busca essas melhoras, o hibisco pode te ajudar. Essa vai ser a dica para começar o ano aí falando sobre o benefício do hibisco. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar com alguma dúvida também, pode me chamar aqui que eu estou à disposição para ajudar vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. É uma live menorzinha, porque eu falei realmente do benefício do hibisco. E semana que vem eu vou falar sobre low carb. Se realmente low carb é a melhor estratégia para o emagrecimento. Então, se você faz low carb ou conhece alguém também que está fazendo, semana que vem eu vou falar sobre isso aqui na live. Espero que você tenha entendido também sobre isso e não faça aí um uso, né, indiscriminado dessas ervas na intenção de ter um emagrecimento. Não saia aí tomando, né, o hibisco de maneira indiscriminada, acreditando que ele vai ser a solução para o seu emagrecimento. Que você precisa sim ter um equilíbrio, ter uma alimentação mais saudável, igual eu falei no começo da live, de uma maneira mais nutritiva, porque só o alimento isolado não vai fazer o que você tanto busca, não vai trazer a solução para você. E aí, Érica, tudo bem? Quanto tempo, hein? Saudades também. Qualquer dia a gente precisa marcar pra gente conversar. Hoje eu tô até falando aqui pro pessoal do consumo do hibisco, tava até encerrando aqui a live, ela vai ficar salva depois, porque muitas pessoas, né, tomam por conta própria, de uso indiscriminado, acreditando que ele vai ser benéfico para a saúde, e eu vim aqui esclarecer isso para as pessoas, que muitas vezes acabam realmente prejudicando a saúde ao invés de melhorar, por conta de fazer uso indiscriminado das ervas. Aí depois vai ficar salvo, se você quiser assistir também, eu vou deixar aqui no Instagram. E é isso. Espero que todo mundo tenha gostado, um forte abraço para vocês.